Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, faço parte da evangelização do Celdinho e hoje nós falaremos sobre semear. E toda vez que a gente vai semear, a gente vai plantar alguma coisa, a gente vai colher depois. Nós somos espíritos encarnados aqui na Terra e Deus, quando nos criou, ele nos criou com as sementinhas de todas as virtudes, para quando a gente fosse reencarnar aqui na Terra, a gente fosse desenvolver essas sementes. E isso tem a ver com as nossas escolhas. Nós vamos usar o nosso livre-arbítrio e escolher o de que tem de melhor para a gente plantar, para a gente colher o que tiver de melhor. E ele nos enviou também um exemplo de homem virtuoso. Ele nos deu como modelo, como exemplo para a gente seguir, que era Jesus. E Jesus falava por parábolas, porque ele queria ensinar o povo. E parábolas são histórias que ele contava usando os objetos, os hábitos, os costumes diários, coisas do dia a dia que as pessoas viviam naquela época que ele esteve encarnado aqui na Terra. E hoje nós falaremos sobre a parábola do semeador. Mas antes, vamos à nossa prece. E com o nosso coração repleto de alegria por estarmos aqui reunidos de forma virtual, mais uma vez, para estudarmos um pouco da doutrina espírita, do Evangelho do Senhor Jesus. Que a gente possa ser ajudado pelos bons espíritos de luz do nosso querido Celdinho a entendermos tudo o que iremos conversar. E desde já, ficamos muito agradecidos por essa grande oportunidade que estamos tendo de aprendermos mais um pouco sobre o que Jesus veio nos ensinar. Assim seja, graças a Deus. A parábola do semeador. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão se reuniu em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E Jesus disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento da mensagem do Evangelho, mas a eles não é dado. Porque o coração deste povo se tornou insensível.
Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. E aí, vocês gostaram da história? Gostaram da parábola do semeador? Alguém aí sabe me dizer quem é o semeador? Ah, muito bem. Acertou quem falou? Jesus. E as sementes? Alguém também sabe me dizer? Isso mesmo, são os ensinamentos de Jesus. E tem mais uma perguntinha. Alguém aí sabe me dizer aonde essas sementes são jogadas? Hein? Exatamente, acertou quem falou que é no nosso coração. Então, nós precisamos fazer essas sementes brotarem no nosso coração, se desenvolverem. Precisamos trabalhar elas, despertar essas virtudes, esses sentimentos que nós já trazemos como sementinha no nosso coração e Jesus veio nos lembrar. Ele é o grande jardineiro que semeia o solo do nosso coração. Agora, mais uma perguntinha. Alguém aí se lembra de um desses ensinamentos que Jesus veio trazer para a gente, que é uma sementinha que já está lá plantada e a gente precisa desenvolver ela? Um deles é o amor. Um deles. É isso mesmo. Agora vamos fazer uma reflexão. Que tipo de solo nós estamos sendo? Será que estamos colocando em prática todos os ensinamentos de Jesus que a gente vem tomando conhecimento? E Jesus, será que ele ainda está semeando aqui na terra? Sim, ele ainda está. Mas será que tem alguém semeando em nome de Jesus? Tem. E quem seria? Os nossos pais, os professores, os evangelizadores, lá no Celdinho, online, o culto do evangelho no lar, com a nossa família. Existem várias formas de Jesus transmitir os ensinamentos dele. Então, vamos fazer de conta agora que a gente está lá no Celdinho e a tia está perguntando para as crianças referente aos tipos de solos que nós temos. Aí ela pergunta assim: aquela semente que caiu durante o caminho, né, que os pássaros vieram e comeram, qual é aquela criança ali, né? É aquela criança que não presta atenção em nada na hora da evangelização, né? E não dá importância para o ensinamento. Ela ouve, mas não se importa. E o solo pedregoso, né? Aquele que caiu lá nas pedras, né? Aí nasceu e morreu logo, porque veio o sol quente, a raiz, né? A terra não era profunda e tal. E as crianças responderam assim: é aquele que presta atenção no início, mas depois ele começa a fazer bagunça, começa a conversar, se distrai, aí se perde. Essa criança é mais preguiçosa, né? Ela é desobediente, ela não tem muita vontade de aprender. Aí a tia faz uma outra pergunta. E aquele solo cheio de espinhos, né, que abafaram as plantinhas que começaram a nascer? E as crianças responderam assim: é aquele que vai na evangelização, assiste a aula e quando ele chega em casa, ele esquece tudo que ele aprendeu. Ele diz que faz, mas ele não faz nada, ele não pratica o que ele aprendeu. Aí, para finalizar a conversa, a tia pergunta do solo fértil, aquele que, né, que nasceu, um monte de coisa bonita e tal.
Aí as crianças falaram assim: ah, tia, é aquele que ouve, que presta atenção, que ele se esforça para colocar em prática tudo que ele aprendeu. O semeador saiu a semear, jogou semente aqui, ali e acolá. E o tempo foi passando e o semeador voltou para ver como estavam as sementes que plantou, as que caíram no caminho. O passarinho as papou, as que brotaram entre as pedras, veio o sol e as queimou. Nas nascidas entre espinheiros, abafadas, nada vingou. Que surpresa, que alegria, o semeador sorriu. Onde a terra era boa, a semente produziu. Coração puro é terra boa, onde o bem se multiplica. Quanto mais o bem se faz, mais rico de bem se fica. Coração puro é terra boa, onde o bem se multiplica. Quanto mais o bem se faz, mais rico de bem se fica. E vamos chegando ao final e vamos lembrar que o nosso coração precisa guardar os ensinamentos de Jesus, fazendo tudo que ele ensina, nos esforçando para fazer. Ele deve ser uma terra boa, onde as palavras de Jesus vão ser semeadas e vão frutificar. Dar frutos de bondade, paciência, perdão, amor ao próximo, amor a todos os irmãos da humanidade. E não se esqueçam, quem planta árvores, recolhe alimentos. Quem planta flores, recolhe perfume. Quem semeia tristeza, recolhe amargura, tristeza. Quem semeia vento, recolhe tempestade. E quem semeia amor, recolhe amizade. Vamos à nossa prece? E com o nosso coraçãozinho alegre, gratos a Deus, primeiramente, ao Mestre Jesus, a espiritualidade amiga do nosso Celde e do nosso Celdinho, por ter nos proporcionado esses momentos que estivemos aqui junto de forma virtual, estudando a doutrina espírita, o Evangelho do Senhor Jesus. Assim seja, graças a Deus.